Fala, pessoas! Depois de muito tempo, hoje estarei trazendo uma obra nova aqui no canal, que é muito foda, que eu não vi ninguém fazendo um recap. Repito, ninguém faz um recap. Que se chama Regressando como Bastardo do Cão da Espada. O marro é clichê, mas é aquele clichê que o povo assiste fazendo cu doce, mas depois acaba amando. Espero que gostem e fiquem com o recap. A história começa com um choque de duas espadas no ar. Dois espadachins lutando freneticamente, brandindo suas espadas. Ó o pau quebrando, eita boa! Olha mais! O espadachim encapuzado levanta sua espada e desce ela em uma velocidade absurda, dando um corte para baixo, com o que eu suponho que seja o protagonista, espero que eu esteja certo, conseguindo com muita dificuldade bloquear o ataque. A família Ragnar é a família do arquiduque que protegeu o Império Extremo Norte do continente e que já estão em nosso mundo por cerca de uma década. Eles eram fortes e poderosos, assim como as muralhas que protegiam o Extremo Norte. Um cara desconhecido em cima de uma montanha em meio à neve, com vários monstros embaixo já desvividos, diz que ele herdou o sangue do dragão, com sua espada cheia de ketchup pingando, com as gotas de ketchup caindo. E desse ketchup emergindo a silhueta de um dragão. Ele diz que graças à sua característica especial, todos aqueles que nascem na família Ragnar, sejam ou em magia ou energia, até mesmo em esgrima, todos nasciam com talentos incríveis. E o protagonista pensa, menos eu. Enquanto a cena nos mostra o corpo do protagonista todo cortado, jorrando ketchup, e ele cai de joelhos com seu abdômen aberto devido ao corte, o cara encapuzado diz ao protagonista de forma misteriosa que mesmo no fim você não conseguiu perceber nada. Ele tentando humilhar o protagonista diz que há coisas na vida que são inalcançáveis, não importa o quanto tempo. Isso acontece para aqueles que têm a tão famosa falta de talento. O protagonista confuso pergunta como assim? Ele, tirando sua máscara, diz: olha, mesmo você sendo da família Ragnar, você não herdou nenhum talento, deve ter achado isso injusto. Ele diz enquanto tira completamente sua máscara, assim revelando seu rosto. Lord Tel Ragnar. Ele diz o nome do protagonista. E o protagonista, chocado com tudo isso, diz o nome do cara surpreso: Rendon, o que você está fazendo? E o Rendon, já cansado, diz: enfim, mesmo sem nenhum talento, toda manhã você saía para treinar. Era muito triste ver isso, porque era óbvio que você não chegaria a lugar algum. Ele diz enquanto dá um sorrisinho sarcástico. Depois ele começa a rir loucamente, dizendo que o título de falha de Ragnar é perfeito pra você, já que você não tem talento algum, era mais fácil você viver como um merda nas sombras. É ridículo você viver tentando conquistar algo que nunca terá, o talento. O protagonista diz o nome do Rendon, rangendo seus dentes de raiva, já putaço. Fincando sua espada no chão, ele grita com raiva: desde o começo você esteve ao meu lado e ficava se intitulando meu professor, e até hoje a única coisa que me ensinou foram técnicas de esgrima inúteis. Você decidiu vender o Palácio das Rosas para os desgraçados como aqueles. E o espadachim encapuzado, já cansado, desfere um corte rápido no braço do protagonista, cortando ele. E o protagonista grita de dor, com seu braço cortado, jorrando ketchup pra tudo quanto é lado. Só acho que os desenhistas exagerou demais na parte do braço do protagonista ter saído voando. O Rendon, suspirando, diz ao protagonista: jovem mestre, por que está me culpando? Enquanto ele segura o protagonista pelos cabelos, ele fala: já que as coisas chegaram nesse ponto, podemos dizer que isso é tudo culpa sua, não é mesmo, jovem mestre? Ele fala enquanto levanta o protagonista pelos cabelos e fala pro protagonista olhar, porque acha que o Palácio das Rosas está em chamas. Por que será que todos da sua querida família estão morrendo? Ele fala enquanto o cenário nos mostra tudo pegando fogo. Olha para sua mãe, enquanto outro cavaleiro vem trazendo a mãe do protagonista pelos cabelos e taca a mãe do protagonista no chão. E ele pergunta ao protagonista porque o corpo dela está frio, com ela caída no chão desvivida. E o protagonista, sem muita reação, olha para tudo isso, com o Rendon concluindo que é porque você trouxe a desgraça para a família Ragnar, assim como uma doença. E o protagonista, chocado, olhando para a mãe dele desvivida, enquanto é obrigado a escutar toda essa humilhação. O Rendon continua dizendo que na vida o mais forte sempre vive, só que nesse caso você é o mais fraco. Ele diz enquanto dá uma risada sarcástica. O protagonista, de forma séria, diz o nome do Rendon e repentinamente tira sua espada fincada no chão, partindo para cima do Rendon desesperadamente, querendo desvivê-lo, enquanto inesperadamente uma espada de longe vem voando, que acerta e perfura o peito do protagonista. Um cara desconhecido de capuz branco aparece dizendo que chatice, vamos acabar logo com isso.
enquanto o protagonista caído no chão pensa de forma misteriosa que compartilhou tantas memórias juntos, mas agora acabou. Enquanto ele lentamente fecha os olhos, ele se pergunta: acabou? Não consegui proteger nada, nem conquistar nada, e é como se tudo estivesse sendo levado pelas chamas. Esse realmente é o fim? Ele se pergunta enquanto lágrimas correm de seus olhos. Talento. Se ao menos eu tivesse talento, talvez fosse diferente. Ele fecha seus olhos completamente, assim, oficialmente ele sendo desvivido, em meio a um cenário caótico com tudo em chamas. Em sua mente ficando tudo preto, com uma luz de fundo. Dessa luz é aberta uma tela de sistema dizendo: você está morto. Epa, já tô vendo que esse é aquele tipo de manhwa clichê em que o protagonista sai do lixo para o luxo. Já tô gostando. Até porque gostamos de clichê. Uma outra tela de sistema aberta dizendo: Tel Ragnar, sua característica foi ativada e você será enviado de volta para o ponto de regressão. E do nada o protagonista acorda com uma espadona na cara dele. Com o Randall apontando a espada para o protagonista, ele comenta que ele parece cansado e diz: certo, vamos terminar a aula de hoje por aqui. E o protagonista confuso encarando sem entender nada. O Randall pergunta se ele está sonhando acordado de novo e o protagonista confuso segurando sua espada de madeira, ele se pergunta que: como assim? Eu acabei de morrer. É como se fosse um déjà vu. E o Randall, meio confuso, tenta chamar pelo protagonista. E ele só continua a pensar. A última coisa que vem antes de morrer é justamente a cara desse merda. E ele suspira, pensando que foi uma morte bem cruel. Enquanto a tela de sistema abre bem em sua frente. E ele se pergunta que, enquanto olha para aquela tela, com a tela mostrando as informações da missão de tutorial 1, só que o rosto do Randall com seu punho. Enquanto o protagonista surpreso se pergunta o que? Missão de tutorial? Tenho que bater no Randall? Ele olha pro Randall enquanto mais uma vez se pergunta o que é isso. Isso é realmente algum tipo de déjà vu? O Randall não consegue ver? Ele se pergunta enquanto repetidamente olha pro sistema e pra cara do Randall. E o Randall, confuso vendo as ações do protagonista, ele pergunta por que está me encarando. O protagonista, enquanto solta sua espada de treino, ele pensa: tá bom. Fechando seus punhos com força, ele pensa: não sei o que é, mas agora posso descontar toda a minha raiva que senti antes de morrer. Claramente Deus deve estar me ajudando. E o protagonista prepara um soco carregado para dar bem na cara do Randall, enquanto pensa que ele tem vontade de bater nesse filho da puta até nesse sonho. Enquanto o Randall assiste tudo parado, chocado vendo as ações do protagonista. Com assim o protagonista desferindo um soco na cara do Randall. E todos os outros cavaleiros que estavam treinando no local param para ver a confusão. E o soco que o protagonista deu com toda a sua força e raiva não surtindo efeito nenhum. E o Randall só o encara parado, confuso, com o protagonista dando um sorrisinho de convencido. Ele se pergunta em sua mente como um sonho pode ser tão real. E o Randall, sem paciência, diz que soco fraco. E logo prepara para dar uma espadada no protagonista com ele saindo voando, caindo no chão, capotando. E o Randall fala: já falei pra você, a aula de hoje terminou. E o protagonista sentado no chão segurando o ferimento em seu abdômen. Ele se pergunta o que, desde quando dá pra sentir dor em um sonho. Enquanto o Randall suspira, já cansado dessa confusão, diz que a cerimônia de abertura já está chegando. E não importa o quanto eu tente te ensinar, você não aprende nada. Sei que se sente mal por isso, mas... E o protagonista até congela ouvindo isso e se pergunta: cerimônia? Com o Randall de fundo dizendo: um discípulo que desconta a raiva em seu professor não é algo que eu posso deixar de lado. E... aqui em Ragnar, devemos usar a espada, não os punhos. E ele se vira indo embora dizendo que te vejo na próxima aula. E o protagonista, mais uma vez confuso, diz que porra está acontecendo aqui? Enquanto ele escuta os outros cavaleiros que estavam vendo a confusão dizendo: idiota, é sério que ele tá culpando o professor por ter nascido um merda? Um outro, enquanto ri, diz que isso é demais até para um bastardo. Não sei por que ele continua tentando tanto. E o protagonista, chocado ouvindo tudo aquilo, coloca a mão em sua cabeça, com a outra mão no chão arrastando a terra com os dedos. Ele fala que não pode ser, e pensa que claramente sentiu dor, e tudo parece tão real. Ele pensa enquanto olha para a terra em sua mão. Ele arregala seus olhos surpreso e pensa: isso não é um sonho, é a realidade. E ele se levanta vendo que tá numa espécie de um coliseu. Ele volta a pensar que a cerimônia de abertura foi há 10 anos atrás, então eu voltei pra quando eu tinha 17 anos? Como isso é possível? Ele olha pra baixo e vê novamente aquela tela de sistema,
com ela dizendo: parabéns, você concluiu a missão de tutorial com sucesso. Como recompensa, o talento de Ragnar foi ativado. O protagonista confuso se pergunta vendo aquela tela. Uma outra tela é aberta e escrito: você gostaria de receber sua recompensa agora? Com as opções sim e não. O protagonista vendo aquilo já aproxima seu dedo e clica na opção sim, e do nada o peito do protagonista começa a se iluminar. E o sistema fala que sua recompensa foi recebida com sucesso. E o protagonista se assusta com o peito dele se iluminando cada vez mais. E o sistema fala que todos os seus atributos irão aumentar de uma forma incrível a partir de agora. E ilumina tanto que forma uma estrela imensa de luz. Com o protagonista chocado de fundo se pergunta que merda tá acontecendo aqui. E o sistema fala que a próxima missão irá começar. A cena agora muda para o Palácio das Rosas. Uma mulher tomando um chazinho conversando com o Randall fala que entendeu. O Randall, em uma expressão séria, diz: pois é, sendo sincero, a primeira vez que vejo alguém tão ruim assim, diz o professor de esgrima do Theo, Randall Harvey. E ele, sorrindo feliz, fingido, diz: mas é por isso que estou aqui, o grande mestre Randall. Vou dar o meu melhor ensinando ele. Assim, ele vai ficar forte o suficiente para a cerimônia de abertura daqui a 5 meses, certo? Cuide disso pra mim, Randall, diz a Cecília Ragnar, vulgo mãe do protagonista, enquanto segura uma sacola de dinheiro e a entrega nas mãos do Randall, dizendo: dê um pouco mais de atenção pra ele. E o Randall respondendo: é claro, vou fazer questão de ensiná-lo dia e noite. E ela diz que vai ficar tudo bem e fala que ela confia no filho dela. E o Randall andando pelos corredores do palácio segurando aquele saco de dinheiro, dizendo que tem que fazer isso direito. Ele fala que é claro que eu não ensino bem ele, mas ainda assim, ele é a pessoa mais sem talento que eu já vi na minha vida. E ele, impressionado, diz: caramba, é isso que chamo de família, já que eu dou um sangue merda? Vamos ver. Ele fala enquanto abre aquele saco de dinheiro e diz: enfim, tá ótimo. Enquanto olha uma grande quantidade de moedas de ouro dentro do saco. E ele pensa: um bom dinheiro é a única coisa que vai ganhar por ter nascido na família Ragnar. Em troca de vazar informações sobre o Theo e atrasar ainda mais seu treinamento, ele vai garantir meu futuro. E ele sorri de forma maléfica enquanto lembra do cara que tá por trás de tudo isso. E ele volta a pensar que a desgraça da família Ragnar só tá me dando um empurrãozinho. E o protagonista vai passando, correndo pelos corredores, com ele surpreso se perguntando o quê? Que porra é essa? E o protagonista, só correndinho, passa rapidamente ao lado do Randall, com o Randall só olhando confuso sem saber o que tá acontecendo. E o Randall, com raiva só de ter visto a cara do protagonista, diz: enfim, esse bastardo sem vergonha. E o protagonista só continua correndinho entre os corredores. E ele de longe avista a mãe dele conversando com um dos empregados. E começa a gritar pela mãe dele, com ela se virando. E ela se pergunta: filho? Sem entender nada, vendo o protagonista todo ofegante. E o protagonista do nada só abraça ela. E ela só comenta dizendo: vejo que treinou bastante hoje também. E ela, surpresa que o protagonista tá abraçando ela do nada. E o protagonista abraçando sua mãe, ele começa a chorar. Vou falar a verdade, o Marro é bom, mas essa cena, odeio cenas sentimentalistas. E o protagonista volta a pensar: realmente, voltei no tempo, justamente para 10 anos atrás. Ele pensa enquanto abraça a mãe dele com mais força ainda. E se lembra da mãe dele caída desvivida no chão, com ele olhando para tudo isso com aquela cara de peixe morto. E ele olha agora para sua mãe viva, com uma expressão levemente feliz, com uma mistura de alívio, com a sua mãe confusa olhando de volta. E ele volta a pensar que ele tem que mudar o futuro, mas ainda tô fraco, assim como antes. Se aquela mensagem estranha for verdade, e ele se lembra do momento que tinha aparecido uma luz no seu peito, com uma mensagem do sistema dizendo como recompensa o talento de Ragnar foi ativado, e o protagonista pensa que ele pode ficar mais forte, o suficiente para não perder naquela corrida de sangue, assim nos mostrando uma imagem do protagonista no futuro, sentado num trono, com um monte de cadáver de pessoas já desvividas caídas no chão, e a cena volta pro protagonista abraçando a mãe dele de novo. Esse é carente, hein? Enquanto ele entra em modo reflexivo, com o Randall andando pelos corredores vendo tudo isso, dando um sinal de positivo, falso fingido, e o protagonista em seu momento reflexivo pensa: o suficiente para me vingar do Randall. E a cena muda para a missão de tutorial 2. Treine o seu corpo até o limite, 0
de 100%. E agora no Coliseu, já escurecendo, o protagonista treinando, correndo, pensa: meu desejo de vingança do Randall tá pegando fogo agora, mas não posso fazer nada com esse corpo fraco agora, tenho que ficar forte primeiro. Ele pensa enquanto fica correndinho no Coliseu. A guilda de informações que trabalhei na minha vida passada, Neve Negra, eu cuidava das informações, já que eu não tinha muita habilidade, e quem diria que eu iria poder usar todo esse conhecimento que eu adquiri até agora. Com certeza vai me ajudar a ficar bem mais forte. E o protagonista se lembra dos elixires de sangue, algo que será valioso no futuro, e ele se lembra também de pergaminhos, e o mais importante, o treino infernal que fiz por não ter nenhum talento, e ele se lembra das várias vezes que ele treinou quase até a morte. No Coliseu já amanhecendo, o protagonista continua correndinho, demonstrando que ele virou a noite toda correndo, e ele correndo todo disparado, animadão, ele pensa: com isso vai ser possível, e agora tem um talento de Ragnar. Então aquela mensagem não era mentira. Com a tela de sistema mostrando a missão de tutorial 2, com o progresso dele estando 27 de 100%, os outros cavaleiros treinando no Coliseu, vendo o protagonista correndo, eles se perguntam quantas voltas será que ele ainda vai dar, e o outro se pergunta: ele tinha tanta energia assim antes? E o protagonista de fundo pensa: vou correr até não aguentar mais. Agora se não muda pro protagonista balançando sua espada. Enquanto ele balança sua espada várias vezes de forma sincronizada, ele pensa que vai continuar balançando a espada mesmo que ele fique cansado. E ele, todo animadão, pensa que vai fazer de tudo para ficar mais forte dessa vez, com agora o sistema mostrando o progresso da missão de tutorial 2, 65 de 100%. E alguns dias depois se passam, com alguém lá de cima do Coliseu na arquibancada vendo o protagonista lá embaixo treinando, e é nos mostrado que essa pessoa é a gerente do quarto centro de treinamento, Evelyn Narville, e ela boceja cansada enquanto fuma seu cigarro. Ela vendo o protagonista, comenta que ele já tá treinando há 2 dias sem sequer parar pra dormir. E ela chama o protagonista de a falha de Ragnar. Enquanto ela pensa e diz: mas será que ele realmente não tem talento algum? Enquanto lá embaixo o protagonista ofegante pensa que tá morrendo. E o sistema mostra o progresso da missão de tutorial 2, 97 de 100%. E o protagonista mais uma vez volta a balançar sua espada pensando que ele tem que treinar o corpo dele até o limite. E a cena volta anteriormente quando a porcentagem estava 90 de 100%. O protagonista caído no chão todo cansado e fadigado. E o sistema só de trollagem dá essa porcentagem de 90 de 100% para 89 de 100%. E o protagonista vendo aquilo já se desespera. E ele já furioso, ele pensa que o sistema não disse que a porcentagem iria cair se ele parasse para descansar. E lá vai ele voltar a treinar novamente, dando um corte reto vertical, com ele pensando que de qualquer forma, não consigo parar de tanta raiva, com a porcentagem subindo 98 de 100%. E o protagonista com muita raiva e cansaço estampado em sua cara, já vai preparando um corte de espada carregado e desfere com toda sua força no ar, pensando que tá quase lá. E ele começa a correr freneticamente pensando que só falta um pouco, com a porcentagem 99 de 100%, e ele correndo em uma velocidade absurda, dando vários pulinhos, deixando rastros de vento pelo impulso de sua corrida. Ele já exausto diz que tá ficando com falta de ar, pensando só um pouco mais, e a Evelyn só lá de cima surpresa vendo tudo isso, e o protagonista correndo de forma frenética em uma velocidade absurda em volta de todo o Coliseu, com a porcentagem agora toda 99 de 100%, e ele já suado, quase desmaiando de tanto esforço, a porcentagem sobe de 100 para 100%, e ele com uma cara de choque olha para aquela tela mostrando 100%, e uma outra tela é aberta dizendo: parabéns, você concluiu a missão de tutorial 2 com sucesso. E de novo acontecendo uma explosão de luz no peito do protagonista, com ele caindo no chão. E 2 telas de sistema mostrando as recompensas dele é aberta, mas ele por muito cansaço e exaustão as enxerga borrado, e assim ele cai no chão. E outra tela de sistema é aberta, dizendo: gostaria de receber sua recompensa agora? Com as opções sim e não. E ele com muita dificuldade se vira em direção à tela, e levanta sua mão tremendo de tanto cansaço, com o seu dedo clicando na opção sim. E logo em seguida outra tela aparece e dizendo: sua recompensa foi recebida com sucesso. E o protagonista fecha seus olhos, finalmente desmaiando, com seu corpo saindo uma energia imensa na coloração azul. E a Evelyn lá de cima da arquibancada chocada vendo tudo isso. A noite se passa e agora já é de dia.
O protagonista acorda deitado em uma cama, ele se levanta olhando para os lados, se perguntando onde ele está, e a Evelyn aparece abrindo a porta e dizendo pro protagonista relaxar, que ele está no salão do quarto centro de treinamento. E ela fala que qualquer Ragnar desmaiaria ao exagerar tanto assim, e o protagonista surpreso diz o nome dela. E ela fala, então você lembra de mim? Sou a gerente do quarto centro de treinamento, Evelyn Nerville. Você desmaiou enquanto treinava mais cedo, então te trouxe até aqui. E o protagonista, olhando para ela, responde que entendeu. E ele, sendo educado, fala obrigado. E ela só escuta em silêncio. E depois entrega um copo de água pro protagonista, dizendo: mas, jovem mestre, na família Ragnar, sabia que é proibido abrir um círculo de mana antes da cerimônia? E o protagonista pega o copo de água. Confuso, ele responde: eu sei. E ela continua falando, então deve saber o que acontece se quebrar essa regra. E o protagonista, com uma cara séria, pergunta por que tá me falando isso do nada. E ela só o encara dizendo, antes de desmaiar, uma onda de mana bem parecida de quando abre um círculo de mana apareceu. E o protagonista fica em choque ouvindo aquilo. E ela, com uma expressão ameaçadora, pergunta se você abriu seu círculo de mana, jovem mestre Tel Ragnar. E o protagonista olha para ela com uma cara de espanto. E ele pensa, como assim, círculo de mana? Se for verdade, então eu deveria ter morrido. E do nada o protagonista percebe que seu peito está brilhando. E ele se lembra de quando ele tinha caído no chão. E as duas mensagens do sistema mostrando suas recompensas tinham sido abertas. Na primeira dizendo, você ganhou o coração dracônico como recompensa. E na segunda, você ganhou o equivalente a 10 anos de poder mágico de sua vida passada, por ter terminado a missão de forma rápida. E ele caído no chão desmaiado. E o protagonista fala que não pode ser, e abre um sorriso todo felizinho dizendo o coração dracônico. A cena agora muda para uma explicação sobre o coração dracônico. Um círculo de mana pode ser imbuído no coração dracônico, e ao fundir um círculo de mana com o coração dracônico, faz com que a mana possa funcionar de forma mais eficiente. Porém, os seres humanos, por não serem dragões, usam ele abaixo do abdômen, pois um coração humano não consegue aguentar um círculo de mana. E é por esse motivo que todo guerreiro de Ragnar anseia ao longo de toda a sua vida ter um coração dracônico, pois essa é uma forma fácil de se ganhar ainda mais poder. E é por esse motivo que os humanos não conseguem passar dos seus próprios limites. E o protagonista todo felizinho fala que mais agora ele tem um coração dracônico. E ele comenta que as recompensas das missões são simplesmente incríveis. Porém, é graças a isso que eu tô numa situação péssima agora, com a Evelyn de fundo já sacando sua espada, a espadachim de alto nível, Evelyn Nerville. Ela se aposentou depois de ter perdido o seu braço esquerdo e acabou se tornando a gerente do quarto centro de treinamento. Porém, ela, originalmente, era comandante oficial da Cavalaria Branca Armada dos Dragões e era extremamente habilidosa, a um ponto que até o dragão demônio da Cavalaria Branca Armada dos Dragões adorava ela. E também, ela era conhecida como uma pessoa de princípios extremamente fortes. Ela não era do tipo que pensava sobre status ou força, e também detestava quaisquer tipos de covardia ou desonestidade. Na minha vida passada, devido à minha fraqueza, ela acabou abandonando o posto de ser minha mestra, e o protagonista encara a Evelyn. E ela também fica encarando ele de volta, com o protagonista dizendo em sua mente, ou seja, se ela descobrir sobre o meu núcleo de mana no meu coração dracônico, eu provavelmente vou ser executado imediatamente. E a cena mostra a cabeça do protagonista decepada. O protagonista dá um sorrisinho enquanto pensa, porém, e ele começa a dizer a Evelyn que ela vai ter que se responsabilizar. Enquanto de fundo ele se auto-pergunta, e se eu não for pego? E ele, uma expressão séria, fala para a Evelyn que ela está pensando em executá-lo por conta de algo que ela só sentiu rapidamente. E ele pergunta a ela se ela vai se responsabilizar pelas consequências de suspeitar dele. E ela, ao ouvir isso, faz uma expressão de preocupada enquanto o encara, com o protagonista de fundo pensando em sua mente que ele pode usar isso contra ela. E ele volta a dizer que ele também é um herdeiro de Ragnar, e que se descobrirem que suas suspeitas são sem fundamentos ou falsas, isso facilmente poderia ser visto como desrespeito à família Ragnar. E a Evelyn, toda séria, ela fala que sabe quais são as regras, e o protagonista repetidamente faz uma expressão ameaçadora, enquanto fala que então ela sabe qual é a punição de humilhar um herdeiro da família, e ela, ouvindo isso, já fica em alerta e diz de forma vaga, execução. Enquanto o protagonista continua encarando ela com aquele olhar ameaçador, ele fala, ótimo, que bom que você sabe. E ele pergunta a ela o que acha de vir me checar.
E a Evelyn, vendo isso, em sua mente ela pensa que sentimento é esse e se pergunta se ele sempre foi assim. Porém, ela, confiante nas suas suspeitas, pensa que ela tem certeza que sentiu um núcleo de mana saindo dele. E ela estende suas mãos enquanto um brilho sai dela, enquanto fala, então por gentileza deixe-me verificar agora, e pensa que mesmo que ele tenha o sangue de Ragnar, regras são regras e elas existem para ser cumpridas, enquanto ela coloca a mão no abdômen do protagonista, e um brilho forte começa a sair de sua mão, assim iluminando todo o local. E depois, quando ela vê, nada acontece, e que somente o corpo dela que está brilhando, e ela, confusa e surpresa, se pergunta se ele não tem mesmo núcleo de mana, e depois, chocada, ela se pergunta se estava errada, e que não é possível, e o protagonista, só de sacanagem, olha para ela com aquela cara ameaçadora de novo, e pergunta, então, não achou nenhum núcleo de mana? E a Evelyn desesperadamente se curva ao protagonista e pede para ele a executá-la, enquanto grita em desespero dizendo que parece que eu estava errada, irei pagar pelo meu pecado com a minha vida miserável, enquanto o protagonista fica olhando para tudo isso com aquela cara de convencido, enquanto ele pensa que não teria como ele ter um núcleo de mana, pois um coração dracônico é totalmente diferente de um núcleo de mana comum. A existência de um núcleo de mana fundido num coração dracônico pode permitir que o usuário controle seu núcleo de mana livremente. Em outras palavras, posso esconder minha mana como eu bem quiser. E o protagonista se lembra de uma aula que ele teve com seu professor em sua vida passada, enquanto ele pensa que também a informação de humanos poderem ter um coração dracônico só vai ser revelada no futuro, daqui a alguns anos. Por conta disso, a Evelyn nunca vai descobrir que eu tenho um coração de dragão, e o protagonista vai com a sua mão em direção a Evelyn e a coloca em seu ombro, dizendo que não precisa disso, e a Evelyn arregala seus olhos ouvindo as palavras do protagonista, enquanto ele só vai embora dizendo que ela fez o que deveria fazer, não é? E ele comenta que não há muitas pessoas que arriscariam suas vidas só para saber a verdade sobre o herdeiro da família, e ele, enquanto vai embora do local, pensa que a Evelyn é uma das pessoas mais fortes daqui, e que vai ser muito bom se ela ficar me devendo uma, e ele olha para trás encarando ela, e comenta que, além do mais, o motivo pelo qual abrir um círculo de mana antes da cerimônia de abertura é estritamente proibido é simplesmente para evitar que o núcleo transborde de mana. E para você ter se preocupado comigo, logo o bastardo da família Ragnar, transbordar sua mana e ser desvivido, isso me deixa um pouco feliz. E ela o encara chocada ouvindo suas palavras, enquanto o protagonista sai da sala dizendo obrigado por cuidar de mim, e ela só fica lá parada, confusa, olhando o protagonista se retirar do local, e depois fica pensativa sobre o que acabou de acontecer, e o protagonista andando pelos corredores do palácio, enquanto pensa que um coração dracônico é equivalente a 10 anos de poder mágico de minha vida passada, e ele, todo animadão, pensa que com isso ele pode ser extremamente forte nessa vida. Depois desse incidente, alguns dias se passam, com o Randall gritando pro protagonista que não é assim, e que ele precisa balançar a espada um pouco mais para a direita, e ele já irritado fala que quantas vezes eu vou ter que te falar isso, e o protagonista lá balançando a espada dele de forma desengonçada, enquanto pensa que é bom que ele esteja ficando forte. Porém, fingir que sou fraco enquanto fico escutando o Randall gritando no meu ouvido é bem difícil. E ele dá uma olhadinha de canto e pensa, Randall, seu filho da puta, ele fica me ensinando essas técnicas de espada estranhas de propósito. E o Randall lá gritando com o protagonista enquanto coloca uma postura esquisita, dizendo que ele deve fazer isso mais pra direita. E o protagonista pensativo diz em sua mente que ele tem certeza que ainda existe mais outra pessoa por trás disso. E o Randall lá de fundo gritando com ele. E o protagonista pensativo se lembra de quando ele foi desvivido, com ele pensando que a pessoa que me desviveu, eu preciso descobrir quem foi o mais rápido possível. E o protagonista chocado pensa em algo, e depois ele dá um leve sorrisinho, enquanto ele pensa que ele pode fazer isso. E assim, o protagonista chama pelo Randall, com o Randall já estressado dizendo ao protagonista que é proibido conversar durante a aula, e ele, estressado com uma expressão ameaçadora, quebra sua espada de madeira ao meio, enquanto fala que não pode mais participar dessa aula porque é um completo lixo, e ele com raiva encara o Randall se perguntando como você conseguiu se tornar um espadachim de grau médio com esse nível de habilidade, e pensa com raiva o dinheiro que ele recebeu, e depois fala de forma provocativa, é como se você fosse apanhar até mesmo para bestas demoníacas de grau baixo. E o Randall, já estressado ouvindo isso, pergunta o que o protagonista acabou de falar, com ele pensando que deve ter sido para ficar de olho em mim enquanto finge ser meu professor.
Então, eu usaria isso ao meu favor. E o protagonista, caminhando em direção ao Random, pergunta se ele é surdo e, ficando de cara a cara com o Random, diz na sua cara que suas habilidades são piores que lixo. E ele pensa que só precisa fazer com que o Random desista da posição de meu professor. E o Random, desesperado e furioso, grita o nome do protagonista. E o protagonista, só de fundo, pensa que se as coisas derem errado pro Random, ele vai ser forçado a entrar em contato com o cara que tá por trás de tudo isso. Agora, a cena muda para o território do Palácio Camélia. Um cara todo animadão entra numa espécie de bar gritando o nome Axion, dizendo para esse cara que está em uma das cadeiras do bar se ele ouviu as novidades. O bastardo de Ragnar vai ter um duelo contra seu próprio professor semana que vem. E o Axion fica só calado ouvindo tudo que o cara está dizendo. E o cara, todo animadão, continua dizendo que parece que ele culpou o próprio mestre por ser um grande merda. Talvez ele até fique paraplégico depois desse duelo. Enquanto o cara fala, um copo de drink é lançado em sua direção, o acertando em cheio em sua cara, com o copo quebrando, assim espalhando toda aquela bebida. E o cara só cai no chão desmaiado. E o Axion, já putaço, diz: "E daí? O que eu tenho a ver com aquele bastardo se tornar paraplégico ou não?", diz o quarto caçador do norte, Tigre Negro, Axion Ragnar. E o cavaleiro que está ao lado de Axion encara toda aquela situação calado. O quarto caçador do norte, Leão de Prata, Hamilton Narsion, um cara misterioso, começa a entrar no local e fala ao Axion que coisas podem dar errado se ele baixar essa guarda. Diz o Ed Troivan, dos 9 dragões celestiais, e o Axion, meio irritado, responde que isso só vale para pessoas que não têm talento. E o Axion diz ao seu tio que ele se preocupa demais. Com o cavaleiro ao lado do Axion, se curva diante do seu tio, com o Axion perguntando ao seu tio por que ele tá preocupado com aquele bastardo. Então o Ed, tio do Axion, responde uma expressão séria, que em Ragnar coisas podem acontecer do nada, até mesmo coisas com as menores das possibilidades possíveis. E ele fala de uma forma vaga e misteriosa, como uma chama no vento. Até mesmo coisas assim podem se alastrar a qualquer momento. E o Axion fala que então é uma coisa boa. Aquele professor com certeza deve conseguir cuidar daquilo pra gente. E a cena muda para o coliseu enorme onde vai acontecer a luta do protagonista contra seu professor, com já tendo se passado uma semana depois, no quarto centro de treinamento, todos os aprendizes de cavaleiros na arquibancada animados querendo ver a luta, e a Evelyn só encara toda aquela comoção em silêncio, e um cara misterioso no fundo da arquibancada espera em silêncio com um olhar ameaçador para assistir a luta do protagonista, e o protagonista já no meio daquilo tudo segurando sua espada dizendo merda, e o Random em sua frente preparado para o duelo, com o protagonista pensando que ele só queria que o Random fosse demitido depois daquela humilhação. Porém, as coisas acabaram saindo totalmente do meu controle, e ele levanta sua espada em direção ao Random, pensando que porém, já que é assim, então... E a tela de sistema já abre dizendo missão de tutorial 3, lute contra o Random e ganhe. E o protagonista vendo aquela tela já fica sério, assim saindo uma aura da coloração vermelha de seu corpo, com ele pensando que vai se vingar do Random. E agora a cena volta no passado, quando o protagonista tinha falado na cara do Random que as habilidades dele são um lixo. E depois ele falando para o Random que ele está demitido e para ele sumir daqui logo. Com o Random furioso gritando o nome do protagonista, ele diz que não aceita e que ainda tem muito tempo até o fim do contrato. E o protagonista virado de costas para o Random diz: "Como assim? É exatamente por esse motivo de ser um contrato que eu posso te demitir a qualquer hora." E o protagonista diz em sua mente que, considerando os ocorridos da minha vida passada, eu quero matar ele agora mesmo. Porém, ainda não confio totalmente nas minhas habilidades atuais. Primeiramente, preciso me separar dele e descobrir mais informações sobre o Random. E o Random de fundo já é irritado vendo as ações do protagonista, enquanto ele pensa que não, se eu for demitido, vou falhar nessa missão. Preciso convencer ele o mais rápido possível. E o Random já vai atrás do protagonista pedindo para ele esperar. E diz que isso é contra as regras, enquanto do nada, repentinamente, aparece uma tela de sistema na frente do protagonista, com ele ficando surpreso com aquela tela, e o Random lá de fundo tentando ameaçar o protagonista, dizendo se eu falar isso para o tribunal, com o protagonista só ignorando, lendo a mensagem do sistema, missão de tutorial 3, lute contra o Random e vença, enquanto ele se pergunta o que, ficando surpreso e chocado com essa missão. E então, repentinamente, a Evelyn aparece dizendo: "Então, vamos fazer assim.
e ela fala pra eles resolverem essa confusão no jeito de Ragnar, e o protagonista e o Randall encaram a Evelyn surpresos, com o protagonista perguntando como assim, jeito de Ragnar? E a Evelyn explica que é a lei do mais forte. Vamos acabar com essa confusão em um duelo de espadas. Não precisaremos ir até um tribunal. Vamos apenas seguir a vontade do vitorioso nesse duelo. E o Randall, já todo animado, fala que essa é uma ótima ideia, enquanto ele pensa que o Celso está ajudando ele, e a Evelyn fala que o duelo será daqui a 2 semanas, com o protagonista ficando chocado com um curto período de tempo, e ela sorrindo pergunta o que eles acham, com o protagonista dizendo em sua mente que ele odiou, e que não consegue vencer o Randall ainda, e o Randall dando um sorrisinho de canto pro protagonista. Agora sim, na volta para os momentos atuais, em 1 semana depois, no 4º centro de treinamento, os aprendizes de cavaleiro na arquibancada já fofocam sobre o protagonista, dizendo que pelo que ele ouviu falar, ele nem consegue nem segurar uma espada direito, enquanto o outro surpreso responde se isso é sério, e ainda é o Ragnar, e ele se pergunta se o protagonista é um Ragnar sem poder, com o outro gritando que ele é só uma falha, não tem como ele vencer contra um espadachim de grau médio, Randall Haver, espadachim de grau médio. E o Randall fala ao protagonista que se ele pedir desculpas agora, ele vai fingir que isso nunca aconteceu. E ele fala que o protagonista não precisa arriscar sua vida à toa, com o protagonista respondendo as provocações, dizendo que ele quem deveria estar dizendo isso, Tel Ragnar, aprendiz de espadachim. E ele fala para o Randall se ele não quer se tornar um espadachim de um braço só, é melhor você aceitar ser demitido logo. E o Randall, em uma expressão macabra, ele diz que não, e que ele vai continuar com isso até o fim. E ele pensa que estava planejando apenas bloquear o ataque do protagonista durante o duelo, porém, agora não vejo mais sentido em só fazer isso. Irei apenas fingir que fiz um golpe mais forte do que o que devia e que te desvivi sem querer. O resultado deste duelo já está pronto, então não preciso me preocupar. Assim é muito melhor. E o Randall, confiante, fala pro protagonista vir até ele, e como é seu mestre, ele te concede o primeiro ataque. E o protagonista, ouvindo as palavras do Randall, já parte pra cima freneticamente, dizendo para o Randall que é melhor ele não se arrepender, hein? E o Randall já fica atento, entrando em postura de defesa, e agora a cena muda para os aprendizes de espadachins todos chocados de boca aberta, enquanto eles se perguntam como que ele chegou nesse nível tão rápido, assim todo mundo vendo a luta frenética do protagonista contra o Randall, com os haters de fundo dizendo como esperado ele está perdendo, ele realmente não consegue nem segurar a própria espada, com outros haters gritando que nesse ritmo ele vai morrer, e a cena mostra o protagonista sendo pressionado pelo Randall, bloqueando todos os seus ataques. E o Randall, já animadão, pergunta ao protagonista o que ele está fazendo. Você não consegue fazer nada contra o espadachim de grau médio, não é mesmo? E ele pensa que esse resultado era óbvio desde o início, até porque o Tel Ragnar não é nem um espadachim de grau baixo. Recentemente, suas habilidades realmente melhoraram bastante. Porém, não vai ser o suficiente para me vencer. Se ele ao menos estivesse no nível dos 4 cães de caça do norte, talvez isso seria diferente. Porém, não tem como ele me vencer agora. E o protagonista, concentrado, continua bloqueando todos os ataques do Randall, enquanto ele se lembra de semanas antes do duelo, com ele indo encontrar a Evelyn, com ele perguntando a ela o que ela pensa que está fazendo em sugerir aquele duelo, e ela calmamente tomando o seu chazinho, espero que seja chá. Fala que está lhe ajudando. Se você quer demitir ele, precisa mostrar que é digno disso. Parece que há alguém por trás dele, então se só demitir ele não será o suficiente. E o protagonista, chocado, pergunta a Evelyn como que ela sabia disso, e ela fala que percebeu isso quando viu ele lhe mostrando uma esgrima toda sem sentido. Depois que vi isso, comecei a investigá-lo, e a cena mostra a Evelyn observando o protagonista treinando com o Randall, enquanto vê o Randall colocando o protagonista em posturas estranhas, e ela só observando comenta surpresa que ângulo é esse, enquanto se pergunta se isso não tá errado, de onde raios esse cara veio, e o protagonista todo esquisito lá de fundo. E agora, na conversa do protagonista com a Evelyn, o protagonista fica surpreso que a Evelyn tenha chegado nesse nível de informação, em que em sua vida passada isso não tinha acontecido, e ele se pergunta se isso aconteceu por causa do núcleo de mana dele, o que acabou na Evelyn demonstrando interesse em mim. E a Evelyn, colocando sua xícara de chá na mesa, ela fala que pelo que ela viu, todos os rastros do Randall levam em direção até o Palácio Camélia, e o protagonista fica chocado em escutar isso, e ele com raiva pensa, o Palácio Camélia é tudo pela guerra ao trono? Aqueles vagabundos? Enquanto ele pensa, porém, e se acalma, e diz a Evelyn que é bem surpreendente que ela descobriu tudo isso,
Porém, com minhas habilidades atuais, não vou conseguir vencer ele. E ele pergunta a Evelyn o que ela vai fazer agora, com ela respondendo às preocupações do protagonista, dizendo que ele consegue sim. Então pare de menosprezar seu potencial, jovem mestre. E agora a cena volta para os momentos atuais da luta do protagonista contra o Randall, com o Randall rindo loucamente partindo para cima do protagonista, enquanto grita que se o protagonista pedir perdão de joelhos, ele vai aceitar de bom grado. Já mete um espadão no protagonista, com ele se defendendo rapidamente. E o Randall fica chocado com essa defesa do protagonista. Assim ele percebe que tem algo de errado. E o protagonista o encara todo concentrado defendendo seu ataque, com o Randall golpeando o protagonista múltiplas vezes. E ele conseguindo se defender de todas as investidas do Randall. E o Randall chocado comenta que ele está apenas defendendo os meus ataques. O que diabos está acontecendo aqui? E o Randall dando mais outra espadada e o protagonista conseguindo se defender perfeitamente. E o Randall comenta que esse não é o jovem mestre que ele conhece. Ele curvando sua espada tenta desferir mais outro ataque enquanto pensa como que ele evoluiu tanto. E na arquibancada todos os aprendizes de espadachim chocados vendo aquilo, com o cavaleiro que estava anteriormente ao lado de Axiom, vidrado enquanto assiste a luta do protagonista, com os haters se perguntando se ele realmente está sendo empurrado para trás, com o outro comentando que parece que ele está apenas controlando o duelo, e a Evelyn todo convencida assistindo a luta do protagonista lá de cima da arquibancada, enquanto ela se lembra da conversa que teve com o protagonista, com ela dizendo que apenas uma semana, eu irei lhe dar um treinamento pessoal por apenas uma semana, assim você vai conseguir vencer aquele duelo facilmente. Mesmo que ignorar o seu professor e te ensinar seja contra as regras, o Randall é um vagabundo que não tem o direito de ser um professor, então não estamos fugindo das regras. E o protagonista, ouvindo tudo aquilo, dá um sorrisinho e pensa que ele nunca achou que as coisas chegariam nesse nível. Foi extremamente bom criar uma dívida com ela, porém tem uma coisa que ainda me preocupa. E o protagonista pergunta pra Evelyn qual foi o motivo dela estar indo tão longe para lhe ajudar. E ele pergunta se foi pelo que aconteceu antes. E ela sorrindo fala que teve motivo sim, que é porque ela conhece alguém que é parecido com ele, uma pessoa obcecada por talento. E agora se na volta com o Randall já desesperado, tenta atacar o protagonista, mas o protagonista defende na maior facilidade. E o Randall já irritado pensa que desde o começo ele não tinha talento algum, então como ele chegou nesse nível tão rápido? E o Randall já suspeita que o protagonista possa estar fingindo todo esse tempo, mas por que ele faria isso? E o protagonista, vendo as reações do Randall, já coloca a linha na fogueira perguntando ao Randall quem está por trás de você. E o Randall já se assusta, lançando um corte pesado no protagonista, gritando como assim, por trás de mim? Com o protagonista conseguindo se defender, mas sendo empurrado para trás. E ele fala ao Randall que ele achou mesmo que ele não iria notar que ele estava lhe ensinando uma esgrima inútil todo esse tempo. E o Randall já grita dizendo que é absurdo, como ousa falar mal do meu trabalho. E o protagonista só solta a bomba perguntando ao Randall e o Palácio Camélia. Com o Randall se assustando e ficando chocado, ele se pergunta em sua mente como, e o protagonista dá um sorrisinho e diz que bom que você é honesto, Randall. Mas você sabe qual é a sensação? O protagonista já apoia seu pé no chão, de ter um braço a menos, e aponta sua espada no braço do Randall. E o Randall chocado olha para a lâmina do protagonista abaixo de seu braço, com o protagonista só subindo a lâmina e acontecendo isso que vocês estão vendo. O Randall olha para cima vendo seu braço voando, e o artista desse manhwa de novo exagera com os braços voando, enquanto escorre uma quantidade enorme de ketchup da onde deveria estar o braço do Randall, e o protagonista só continua frio e calculista após ter cortado o braço. Até o cavaleiro que estava anteriormente ao lado do Axiom fica chocado ao ver a cena, com o Randall já começando a gritar desesperadamente, enquanto cai no chão de joelhos. Ele rosna de raiva e dor enquanto fala meu braço várias vezes, e diz ao protagonista, seu vagabundo, como ousa. O protagonista começa a caminhar em direção ao Randall, enquanto pensa que com isso ele tem certeza que ele ficou mais forte. E ele para de frente para o Randall com uma expressão séria, com o Randall já se lamentando, dizendo que não tem como isso ser possível. E o protagonista, em uma expressão séria, pergunta ao Randall que ele havia lhe dito da última vez, que era minha culpa as coisas terem chegado nesse nível, não é? E o Randall, sem entender, pergunta como assim, enquanto ele rosna de tanta dor.
E o protagonista responde dizendo que agora a culpa da sua morte é totalmente sua. Assim, ele levanta sua espada se preparando para dar o corte final, enquanto se lembra de sua própria expressão vendo sua mãe desvivida e fala de forma fria que é pela lei de Ragnar apenas o mais forte sobrevive, e se lembra de sua vida passada com o Randall falando que ele foi mais fraco, e assim o protagonista repetindo as mesmas palavras para o Randall atual, dizendo que ele foi mais fraco, e o Randall já grita desesperado pedindo pro protagonista esperar, assim, o protagonista dando o seu corte e o Randall tendo sua cabeça separada de seu corpo, enquanto o ketchup é jorrado para tudo quanto é lado, e uma tela de sistema é aberta dizendo parabéns, você concluiu a missão de tutorial 3, com todo mundo na arquibancada boquiaberto, surpresos com a ação do protagonista, e a Evelyn lá em cima da arquibancada com uma cara de convencida, e o cara desconhecido que também estava assistindo a luta do protagonista abre um sorriso, e o sistema continua dizendo que por ele ter ido além do objetivo, ele vai ganhar uma recompensa bônus, e a cabeça do Randall voando enquanto jorra ketchup pra tudo quanto é lado, e o protagonista só vendo com um olhar frio a cabeça do Randall caindo no chão, e o sistema perguntando se ele gostaria de receber a recompensa agora, com as opções sim e não, e ele de uma forma estilosa, limpa o ketchup que havia espirrado em seu rosto com seu dedo, enquanto o sistema avisa que a recompensa dele foi recebida. Então é isso por hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam, deixem um like para esse canal não morrer, fui!